paz do Senhor. Seja bem-vindo ao programa Embaixadores de Cristo. Eu quero começar hoje dizendo para você muito obrigado pela tua participação, pela tua amizade, você que tem ficado ligadinho no programa, você que tem deixado teu comentário. Eu quero dizer, Deus te abençoe grandemente e permanece com a gente, viu? Hoje temos uma palavra de vitória. Vamos lá? Pessoal, para quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like e de preferência deixa o teu comentário também. Pessoal, no nosso canal eu sempre deixo disponível o número do WhatsApp e também o e-mail para que vocês possam entrar em contato conosco. Então eu quero convidar você a contar o teu testemunho para que nós possamos passar aqui no quadro o que Deus fez por mim. Eu sei que na tua vida tem um milagre de Deus. Eu sei que Deus operou grandes coisas na tua casa, na tua família, na tua saúde, talvez na tua vida financeira. Então, compartilhe conosco para que eu possa aqui contar a tua história. Eu acho bacana desse quadro é que as pessoas tenham a oportunidade de falar para outras pessoas aquilo que Deus fez sobre a tua vida. Então, escreve direitinho, então manda um áudio para mim, eu vou estar contando aqui no programa o milagre que Deus fez sobre a tua vida. Então vamos lá? Mateus 6, no verso 33, um versículo bem conhecido. Mas eu quero que você, neste momento, medite junto comigo no que vai dizer essa palavra. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Linda palavra que Jesus nos deixou. Só que o que me chama a atenção é que, apesar da beleza da palavra, é algo que não é tão simples de se fazer. Buscai primeiro o reino dos céus. Sabe por que não é tão simples de fazer? Na nossa mente, a gente acha que tem que primeiro buscar todas as coisas e o reino dos céus nos serão acrescentados. Porém, Jesus está falando o que eu posso chamar de uma regra básica de intimidade com Deus. Jesus não está falando nessa situação, se você olhar atentamente, Jesus vai falar diversas vezes sobre a oração. Então, lá em Mateus capítulo 6, no mesmo capítulo, no começo, ele vai fazer a oração do Pai Nosso e ele vai dizer o seguinte, que quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Isso já me fala de intimidade. Porém, a Bíblia não está falando aqui no verso 33 de buscar em alta voz, buscar no templo. Ela já está me mostrando uma questão de intimidade. E isso a gente vai ver como exemplo na vida de Jesus. Porque em sua caminhada, ele vai tirar momentos a sós com Deus. Ele vai ter momentos de ele fazer uma oração simples, uma oração pequena, como quando ele chega na filha de Jairo. E ele, quando ele chega no sepulcro onde está Lázaro, ele vai fazer aquela oração simples, básica, mas de intimidade com Deus. Eu lembro que em uma dessas feitas ele vai dizer: Pai, eu oro para que aqueles que estão aqui, eu oro para que o teu agir, ou seja, ele vai fazer a parte dele, mas ele vai primeiro falar com Deus e confirmar daquilo que Deus vai fazer. Sabe, queridos, nós temos em nossa vida projetos a conquistar. Temos sonhos, temos metas, temos grandes coisas que queremos realizar. Mas será que nós temos colocado essas grandes coisas diante do altar do Senhor como propósito santo? A nossa vida, ela é cheia de decisões. A nossa vida é tomada, ela é envolvida por decisões. O que eu decido hoje vai mudar o resto da minha história. Eu tenho uma palavra que fala sobre isso no livro de Ruth. Mas hoje, eu quero comentar com você que a tua decisão pode mudar o quadro da tua história. De uma forma que você decide agora. Ou eu vou fazer. E aí você vai entrar com teus objetivos e vai tentar fazer. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar e diz assim: Senhor, se esta é a tua vontade, eu quero para a minha vida.
Eu vejo muitas pessoas orarem Eu vejo muitas pessoas orarem o Pai Nosso, e no Pai Nosso ele diz o seguinte: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E você ora o Pai Nosso pedindo a vontade de Deus, mas na hora de tomar uma decisão, muitas vezes nós optamos pela nossa vontade, optamos por aquilo que queremos. Eu vejo muitas pessoas hoje que se envolvem em um relacionamento, aí eles dizem assim: não, mas estou pedindo a confirmação de Deus. Mas a maior confirmação que ele está recebendo não é a de Deus, é do coração dele, é aquilo que ele quer, é a vontade dele. E aí ele vai, mesmo Deus dizendo não, mas eu entendi sim, ele vai e ele quebra a cara. Por quê? Porque ele está colocando a vontade dele em primeiro lugar. Quando eu busco primeiro o reino dos céus, quando eu busco entender a pura e perfeita vontade de Deus para a minha vida, eu vou ver que o milagre vai ser ainda maior. Eu lembro de uma vez, eu trabalhava numa fábrica, e eu ficava num setor no final do galpão. E alguém chegou lá comigo e disse assim: Eliel, corre lá com o chefe, que o chefe hoje está atribulado. Deixa eu terminar aqui. Terminei, fiz o meu trabalho, e aí eu fui lá na sala do chefe. Realmente o homem estava vermelho de raiva. E eu perguntei dele o que tinha acontecido. E ele disse: olha, o rapaz lá da impressão imprimiu um produto de cerca de 25 mil, que era para ser da cor verde, ele imprimiu da cor azul. Muito bem. E aí? Aí ele disse, e eu perguntei dele o que aconteceu para que ele cometesse esse erro. E qual foi a resposta dele? Foi a vontade de Deus. Aí o chefe me perguntou: Eliel, se eu pegar uma faca agora e te matar, é a vontade de Deus? Eu disse: não, não é a vontade de Deus. Deus poderia até permitir, mas não posso dizer que essa é a vontade de Deus. Existe a vontade de Deus e existe a permissão de Deus. Às vezes, Deus permite alguma coisa acontecer na nossa vida para nos chamar a atenção. Deus permite acontecer alguma coisa na nossa vida para que nós venhamos a ter o nosso caráter moldado, para que nós possamos ter experiência para lá na frente nós podermos testemunhar daquilo que Deus fez sobre a nossa vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nem sempre é fácil aceitar a vontade de Deus. É muito fácil aceitar a minha vontade, aquilo que eu quero. E o ser humano, ele tem uma luta constante. Seja com a família, seja com a pessoa próxima, principalmente com a pessoa próxima. Sabe por quê? Porque nós, como seres humanos, não gostamos de nos sentir constrangidos. Eu lembro que uma vez, um dos meus irmãos disse assim: Eliel, o nosso pai é chateado conosco, porque ele traçou um plano para a nossa vida e nós não queremos seguir esse padrão que ele estabeleceu. Nós temos a nossa própria decisão. Nesse dia essa conversa me chamou muita atenção, porque às vezes nós fazemos a mesma coisa com Deus. Então, às vezes quando somos constrangidos a entrar em um determinado padrão, constrangidos a seguir determinado roteiro, nós nos sentimos ali obrigados, nós nos sentimos ali, como é que eu posso dizer, aprisionados. E isso nos causa internamente uma certa revolta. Mas escute o que eu quero dizer. Por muitas vezes, aquilo que Deus tem traçado para a nossa vida é muito melhor do que aquilo que nós imaginamos. Eu sempre costumo dizer que os meus olhos enxergam um determinado limite, mas os de Deus, eles vão além. Assim como os dos pais. Se o pai te mandou fazer alguma coisa, ele tem experiência. Então, tente ouvir. Agora, entenda que quando eu busco em primeiro lugar a vontade de Deus e a sua justiça, eu entendo que, embora eu queira fazer desse jeito, e Deus está dizendo de outra forma, se eu seguir o preceito de Deus, eu vou ser muito mais abençoado. Conversando com uma pessoa, e ele disse assim:
Ele é o que eu faço para mudar essa situação que eu estou passando. E essa pessoa conhece a palavra. E eu disse muito simples. Deuteronômio, capítulo, se não me falha a memória, 24. Aí ele disse o que diz lá. Diz que se tão somente obedeceres a voz do Senhor teu Deus e fizeres tudo quanto ele tem te mandado, bendito serás, bendito, bendito e bendito. Mas, se não fizerdes, maldito, maldito e maldito. Apóstolo, o senhor está me amaldiçoando? De maneira nenhuma. Eu estou mostrando para você o que a Bíblia vai falar sobre a bênção e a maldição. O que é que você tem escolhido? A bênção ou a maldição? O que é que você tem decidido sobre a tua vida? Eu quero que você entenda que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, não quer dizer que eu tenho que estar 24 horas de joelho. Não quer dizer que eu preciso passar noites afinco acordado. Mas que eu preciso entender que se eu colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, as portas vão se abrir. O milagre vai acontecer. O que é mais importante para você hoje? Sabe, eu vejo muitas pessoas falarem de idolatria, e quando elas falam de idolatria, elas simplesmente empreendem a idolatria a algo que já existe há muito tempo, ali ou acolá. Porém, a idolatria ela não se consiste só a isso. A idolatria é quando nós deixamos a Deus para seguir qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa? O que, apóstolo? Seria isso qualquer outra coisa? Vamos lá. Às vezes, deixamos a presença de Deus pelo smartphone. WhatsApp, Facebook, Instagram. Porque isso é pecado? Porque isso é proibido? Não. Porém, a Bíblia me diz que existe o fruto do Espírito Santo. E uma das virtudes desse fruto é o domínio próprio. E aí eu quero aproveitar esse espaço aqui para falar algo sobre a tecnologia. Eu entendo da seguinte forma: ou você domina a tecnologia, ou ela te domina. Eu vejo muitas pessoas falando que estão fazendo um jejum do Facebook, estão fazendo um jejum do WhatsApp, deixaram de lado. Irmão, peça de Deus, primeiro, o discernimento de espírito. Segundo, o domínio próprio. Não deixe as coisas do dia a dia dominarem você. Se você olhar lá no livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer que Deus fez o homem para dominar sobre toda a criação. E hoje, a criação está dominando sobre o ser humano. Entenda o que eu quero dizer. Se eu voltar para o nosso texto. Buscai primeiro. Deus quer ter intimidade com você. Ele quer ter prioridade na tua vida. O que é prioridade na tua vida hoje? Sabe? Eu estou falando abertamente. Para quem ainda não percebeu, o nosso programa, ele é gravado, mas ele é gravado como se fosse ao vivo. Então eu estou falando aqui para você. E hoje eu tenho a liberdade de falar para você de experiência vivida. Às vezes, no decorrer do dia a dia, a gente acorda e a nossa primeira preocupação, a dívida, o problema, a situação. Eu me deparo com essa situação. Eu sou justo e vou ser verdadeiro com vocês. Eu me deparo com situações de acordar, às vezes, preocupado. Sabe quando você acorda, mas não acorda totalmente, mas a mente já começa a trabalhar e começa a lembrar daquela situação. Poxa, eu tenho que resolver isso, mas hoje tem que resolver isso, mas hoje tem que fazer aquilo. E aí eu tenho que dar um time. Pá! Deus, eu quero colocar a minha vida diante do teu altar e esse dia diante do teu altar. Esses dias eu acordei e peguei o carro para sair e disse: Deus, me dá uma direção, Senhor, porque eu não sei por onde começar. E toda vez que eu ligo o meu carro, o som já começa a tocar, um louvor, outro louvor e outro louvor. E eu andando bem devagarzinho na rua, pensando: Deus, me dá uma direção, me direciona. Rapidamente o telefone tocou. E a pessoa disse: Eliel, vem aqui me ajudar. Corri para lá. Porque eu sabia que era a resposta de Deus de por onde começar. Às vezes, o nosso dia a dia está tão cheio, é tanta coisa.
mas coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Deus ao acordar. Poxa, talvez pareça até estranho, mas quando eu acordo e começam a vir as preocupações do dia, eu já começo a falar com Deus e dizer: Deus, me ajuda nesse dia. Deus me direciona nesse dia, me dá sabedoria, me dá condições de resolver aquilo que eu preciso resolver hoje. Sabe, queridos, e isso não é uma coisa que eu posso dizer que foi aprendida assim com a palavra. No meu caso, foi aprendido no dia a dia. Aprendido no calor da luta. Sabe, eu lembro quando eu assumi a primeira congregação, a preocupação, ela me envolvia de uma forma tão grande que se não fosse a graça de Deus, o desespero entrava. Então, às vezes eu chegava do culto, fazia algumas visitas, às vezes à noite mesmo, e quando chegava em casa já meia-noite, eu deitava na minha rede e ficava falando com Deus: Senhor, eu preciso resolver isso. Vou falar para vocês que eu lembro da época, e eu dizia: Senhor, eu preciso pagar o aluguel. Senhor, eu preciso pagar aquela conta da igreja que está atrasada. Senhor, eu preciso, Senhor, que Tu levante ofertante, que Tu levante dizimista, que Tu levante evangelista para me ajudar nessa obra. E eu passava a noite assim, toda vez que eu acordava: Senhor, me ajuda nisso, Senhor. Sabe, queridos, foi uma luta assim constante, muito grande, mas também foi um período de muita bênção, de muita vitória. Eu quero testemunhar um pouco mais do que foi esse momento em uma outra oportunidade, porque agora eu quero orar pela tua vida. Pai, eu quero te apresentar essa pessoa. Eu não sei como tem sido o dia a dia dela, eu não sei como tem sido o dia a dia dele, mas eu quero colocar diante do teu altar essa vida e quero te pedir, Senhor, que a partir de hoje Tu tenha prioridade nessa vida. Tu tenha, Senhor, meu Deus, liberdade de estar em primeiro lugar. Senhor, que essa pessoa possa lembrar, Senhor, de amanhecer o dia te agradecendo e também te pedindo, Senhor, que Tu dê a direção no dia. Senhor, que Tu possa dar direção para essa pessoa que pensa, Senhor, que não tem mais condições, mas que hoje a Tua paz invade a vida dela de uma forma sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Querido, que Deus te abençoe e te guarde grandemente. Fica na paz do Senhor Jesus.